Para compreendermos a visão de mundo de Ariano e, portanto, compreendermos o mote que o levou a desenvolver o movimento armorial, primeiro, antes, devemos contextualizar quais foram as tragédias e também as inspirações que em sua vida o motivaram. A vida de Ariano foi repleta de situações de tragédia, a começar pela infeliz morte de seu pai, João Suassuna, que foi presidente, da então Paraíba, e em 1930, por motivos políticos e pessoais, amando da família Pessoa, no Rio de Janeiro. Então, essa grande tragédia que ocorreu quando Ariano tinha apenas 3 anos de idade, claro que marcou inteiramente, a vida e a forma de enxergar o mundo de Ariano. Então é impossível não citar isso. Juntando isso a influências, dentro da literatura ibérica, principalmente, que Ariano detinha, a começar pelo famoso romance, a exemplificar, romance Don Quixote de la Mancha, de Miguel de Cervantes, publicado em 1605, que foi um romance que influenciou Ariano na construção dos seus próprios romances. Porque nos romances de Ariano dá para identificar que há sempre um herói errante, mas que, embora seja errante, a exemplo de João Grilo, embora seja, assim como Dom Quixote, um pouco louco, ainda assim detém em sua cerne, detém em seu espírito o desejo de procurar e promover o bem, a ética, e de colocar a honra acima de tudo. Embora seja errante, embora seja não convencional, embora seja disruptivo com o status quo de então, com as regras de então, ainda assim possui esse cavalheirismo, esse ímpeto heróico. Então isso é algo que prevalece, no romance de Miguel de Cervantes e no de Ariano Suassuna. Essa busca pelo herói errante, pelo herói impossível, pelo herói que não busca glórias financeiras e na busca de um propósito de vida idílico, da ruptura com a realidade cruel, sistêmica, opressora, na busca pela liberdade e pelo direito de viver da forma como bem entende, mas claro, trazendo em si sempre aquele paralelo, aquele fiel da balança de saber o que é ético e o que não é ético, na busca desse heroísmo poético. Então isso envereda os romances de Ariano, e inconsequente na construção do movimento armorial. Então Ariano percebeu a riqueza, o transbordar de iconografias e aspectos. O Brasil passou por muitas transformações políticas ao longo do tempo, a começar, começou como uma colônia de exploração, depois como uma colônia de povoamento, de povoação, a partir do momento que Portugal se sentiu ameaçado pelas invasões francesas e holandesas. Posteriormente se tornou inclusive o reino, o reino de Brasil, Portugal e Algarves. Por um tempo foi inclusive capital deste reino, a única capital de um império europeu fora da Europa. Rio de Janeiro foi a única capital de um império europeu fora da Europa. Isso é um fato interessante. Posteriormente a ser reino, se tornou império. E posteriormente a se tornar império, república, com um golpe de Estado, um golpe militar,
que destronou o imperador Dom Pedro II, visto naquela época a nível mundial como um dos maiores estadistas ainda vivos. Foi um golpe ilegítimo, impopular, feito por algumas tropas e militares, que destronou um dos maiores estadistas que o mundo já conheceu e que é muito pouco divulgado nos livros de história, nos livros que nossas crianças, nossos adolescentes veem na escola, felizmente. Esse rapto do nosso orgulho histórico, do nosso orgulho, de nossa descendência, é um rapto criminoso. E que não é um rapto à toa. Nada é à toa. Nós vivemos em verdadeiras bolhas, em que a realidade é muito mais embaixo, é muito mais cruel, muito mais complexa. Mas a realidade é que nós somos descendentes de guerreiros, de grandes navegadores, de grandes imperadores, grandes conquistadores, que muito fizeram pela evolução e pela construção da civilização humana. Não somos uma raça inferior. Não somos filhos de bandidos como muitos historiadores querem nos fazer acreditar. Não somos filhos de bastardos e de bandidos enviados ao Brasil. Não, isso é uma mentira contada para nos desviar de nosso merecido propósito. Por pouco, por muito pouco, Espanha e Portugal não permaneceram até hoje como hegemônicos, como império global. Isso foi algo relacionado principalmente à tragédia que ocorreu com a armada espanhola, né? A armada ibérica, na verdade, teve muitos navios portugueses, que foi enviada, né, a invencível armada enviada da Espanha até a Inglaterra, que sofreu uma grande tempestade e infelizmente grande parte dos navios afundaram, e os que chegaram próximos às costas inglesas não tiveram sorte, mas por pouco. Inglaterra e Espanha, por pouco Espanha e Portugal não estariam até hoje. Hoje nós não teríamos escolas em toda esquina, cursinhos de inglês. Nós teríamos cursos de espanhol, português ou portunhol, como muitos falam, né? Uma mistura entre eles. No mundo nós não estaríamos provavelmente cambiando o dólar, mas sim o real, né? Então devemos nos orgulhar, porque nós somos descendentes de grandes nações, de grandes povos, tanto os europeus como os africanos, como os indígenas, todos eles grandes guerreiros, grandes povos, tiveram história rica, que não merece ser menosprezada. Então esse era a cerne da raiva que Ariano tinha em relação aos Estados Unidos e à Inglaterra. A influência externa no geral, inclusive os franceses, muitos hoje em dia idolatram os franceses, os colocam como se fosse uma espécie de cultura superior. Na verdade, os franceses foram grandes sabotadores do Brasil, até hoje são. A começar porque os franceses pirateavam muito. Pirateavam, assim como a Inglaterra pirateou, a mando do Estado, ou seja, o Estado ele dava uma carta de curso, uma permissão basicamente para que os piratas roubassem os navios portugueses, espanhóis e brasileiros. Então a França inclusive invadiu Rio de Janeiro por um grande tempo, que na época já era um importante ponto, né, de comércio no Brasil. A França invadiu, guerreou contra os portugueses, por um tempo dominaram o Rio de Janeiro, depois foram expulsos pelos portugueses, aliados aos indígenas, que muita gente esquece. Os portugueses nada poderiam fazer sozinhos, eles só conseguiram porque eram aliados dos indígenas, os povos indígenas de então. Se aliaram aos povos indígenas. Apenas com essa aliança que conseguiram
dominar, conquistar o Brasil. Não conseguiriam sozinhos de forma alguma. Não existe isso. A maioria era o povo indígena. Então o povo indígena foi um grande protagonista na formação do Brasil. Grandes guerreiros, grandes conquistadores também. Não estão apenas como vítimas, mas sim como aliados, proeminentes guerreiros que conquistaram junto aos portugueses o Brasil. Tanto é visível na nossa miscigenação. Nosso DNA ele não é apenas europeu. Você pode fazer os testes de DNA vendidos pela internet. Você compra um, eu fiz o meu e descobri coisas fantásticas. Descendência africana, indígena, europeia também. Então somos uma mistura. E devemos ter orgulho de todas as nossas origens, porque todas elas trazem consigo histórias incríveis, histórias heróicas, histórias de um povo resiliente. Porque ser humano já é uma coisa difícil. As contradições, os eufemismos que enfrentamos, as dicotomias que enfrentamos já é algo complicado. Então imagina como é que um povo de um país tão minúsculo como Portugal, que se não me engano é até menor que a própria Paraíba, conseguiu dominar o mundo durante séculos. Isso é um feito absurdo, incrível. Devemos nos orgulhar disso, sim. Isso é um fato. Nós somos descendentes desse povo que enfrentou o mar quando a maioria das pessoas acreditavam que não existia essa possibilidade, que desenvolveu uma tecnologia à frente do seu tempo. A França, que muitos idolatram, e até eu, durante muito tempo idolatrei, foi uma grande sabotadora do Brasil durante muitos séculos. Se faz de amiga, mas o propósito é o mesmo do propósito dos Estados Unidos e de outros, é de impor a sua cultura, de nos influenciar e não nos permitir evoluir para que continue como dominante. A França, desde a época do Brasil colônia, de modo legal, de modo permitido por seus soberanos, invadia nossas feitorias, saqueavam nosso povo, nossos produtos, para contrabandear ilegalmente. Invadiram nossas terras, influenciavam os povos indígenas de nossas localidades para ser contra os próprios brasileiros então. Isso é esquecido e isso às vezes não é nem conhecido pelos que muito idolatram, não é? A França e a cultura francesa. É lindo, né? Nouvelle Vague. Eu sou um grande fã também da cultura francesa. Mas o que eu quero exemplificar é que sejamos fãs, sejamos, mas não idólatras. Sejamos abertos a enxergar as virtudes da cultura dos outros povos também. Senão seríamos burros em não reconhecer a riqueza da cultura dos outros povos. Mas isso não é motivo para desclassificarmos a nossa cultura, a nossa região, nosso espírito localista, nosso espírito nordestino, brasileiro. E o Nordeste é o berço do Brasil. As primeiras feitorias, as primeiras povoamentos no Brasil foram no Nordeste brasileiro. Então aqui nós encontramos a essência, a semente do povo brasileiro. Então quando o Ariano era avesso à influência externa que o Brasil sofria, ao globalismo, quando era avesso à cultura americana, a exemplo da Disney, de Michael Jackson e tudo isso que vem
ele não era avesso por um puro capricho nacionalista, não. Ele era avesso porque ele conhecia a história brasileira e sabia que Portugal e Espanha competiram com a Inglaterra, com o Império Britânico. Em dado momento, Portugal e Espanha dominaram o mundo, foram hegemônicos durante séculos, no período das grandes navegações. Um feito incrível para países tão pequenos em dimensões. E em dado momento, a Inglaterra construiu todo um projeto de guerra informacional que visava desmerecer a história ibérica. E conseguiu. Hoje, os próprios brasileiros se veem como inferiores. Isso é dado a toda essa construção, essa narrativa. Então, por isso que Ariano era contrário a essa influência americana-britânica. Porque os americanos são sucessores diretos dos britânicos. Do Império Britânico, que durante tantos séculos infernizaram, na verdade, o Brasil. Tanto com a pirataria, como com a influência, com a espionagem, com não permitindo que o Brasil se industrializasse, não permitindo que o Brasil evoluísse para não competir com eles. Então, quando o Ariano era avesso à cultura americana, é por isso, porque ele conhecia a história brasileira, conhecia a geopolítica e sabia que os ingleses e os americanos foram grandes sabotadores dos brasileiros durante muitos séculos. Então, isso tudo é para querer explicar que tudo tem um sentido, nada é por acaso, nada é uma abstração momentânea da nossa mente, tudo tem um motivo próprio, característico, concreto, para ser como é. Como o próprio nome já diz, o movimento armorial se trata de um movimento artístico e, para tanto, é necessário que esteja em constante transmutação, em constante evolução. Senão seria um período armorial, se tratasse apenas de uma arte que ficou estagnada em um determinado período com determinados artistas. E não é esse o caso. O próprio intuito de Ariano é que fosse uma semente que gerasse frutos, que gerasse continuidade, que não ficasse preso apenas a ele e ao seu grupo de artistas de sua época. Para ser movimento, é necessário estar em constante transmutação, em constante evolução, em constante construção de narrativa, construção de conceito. Por isso o nome, um novo Nordeste Armorial, porque essa é a percepção de uma continuidade, de mostrar que a arte das novas gerações de artistas paraibanos, nordestinos de forma geral, também carregam em si esse ímpeto que Ariano queria transbordar. Alexandre Filho, natural do município de Bananeiras, na Paraíba, está em um porte artístico de tal dimensão que fica impossível traduzir utilizando-se da linguística atual, pois além de uma carreira sólida, espiritualmente nobre, de tantos feitos, ele conseguiu, a partir dos elementos iconográficos de sua obra, que não se limitam a reproduzir as memórias e cenas de um cotidiano bucólico, popular de nossas raízes, nos imergir em um mundo que traz a pureza dos anjos meninos, que em sua inocência dividem espaço e interagem com a simbologia dos cajus, fruta típica de nosso Nordeste, entre tantos outros elementos, como aves, vegetação nativa e a arquitetura das casinhas simples que nos remetem à pitoresca ambientação e cotidiano de nossa amada terra, nos levando a viajar em um verdadeiro paraíso nordestino, com a coerência de narrativa e conceitos sólidas. Não é à toa que sua obra faz parte até da coleção de arte de John Lennon, Eterno Beatles, por esses e tantos outros motivos que afirmo sem hesitar que se trata do maior artista naif vivo, não apenas de nosso estado, mas de todo o Brasil. Fato esse que nos enche de positivo orgulho.
Denise Costa, natural de João Pessoa, na Paraíba, representa em sua obra um reflexo semiótico do natural. No reino dos contrastes e pontilhados, se constrói de maneira poética a fauna lírica de Denise Costa. A união das formas e cores vibrantes presentes em seus arranjos emitem um efeito único, onde o fundo e os elementos principais se fundem, revelando uma composição dinâmica e hipnotizante, que, embora sejam contemporâneas, não abandonam as raízes de uma arte autenticamente brasileira, voltada ao engrandecimento de nossa matriz identitária, um vislumbre criativo e sincero, figurando e conceitualizando elementos e personagens de um universo imagético, puramente uma poesia visual, narrando cenas, paisagens e figuras emblemáticas e afáveis, uma dança itinerante entre as formas concretas, as abstrações e uma característica figuração, uma arte idílica e profusa, digna das mais profundas contemplações, cujo alcance da sua magia transborda os limites físicos da tela e transpõe as barreiras lógicas de nosso pensamento, nos elevando a um estado de apreciar o cosmos simbiótico de uma poiesis genuína, lídima, e tudo isso advindo de uma artista paraibana, brasileira, mulher, guerreira, inexpugnável, que empunha seu pincel como uma lança e seus poemas como escudo, frente a todos os desafios do seu ser e fazer. Natural de João Pessoa, Davi Queiroz transita desde um cubismo regionalizado, passando pelo fauvismo, até chegar em uma arte essencialmente figurativa, com uma estética eclética, mas de uma forte conotação poética que o caracteriza. Dom Quixote e Sancho Panza são personagens do famoso romance publicado em 1605, de autoria de Miguel de Cervantes, que acredito ter influenciado, de certo modo, todo o idealismo medieval que envolve o modo de vida nordestino até hoje. Trato com mais profundidade deste assunto no texto Contextualizando o Armorial, na primeira página do catálogo. Zé Altino é natural de João Pessoa, na Paraíba. Esse mestre traz em suas obras a abordagem da fantástica mítica nordestina, enaltecendo a cultura popular, o cordel, o romance e as narrativas folclóricas de nossa região. Suas obras, além do valor social, também são um estandarte em defesa da ecologia, uma reverência aos animais silvestres, nativos brasileiros, tudo isso unido à sua estética única, muitas vezes colocando o pássaro acima da cabeça do humano, como em uma tentativa de trégua entre a natureza e o voraz devaneio destrutivo do homem. O pássaro, também como simbolismo da liberdade e da leveza, como uma premissa de que um dia, talvez, os pássaros confiem tanto no humano que o veja não como uma ameaça à sua existência ou à sua liberdade, mas como um acolhedor amigo, a ponto de poder repousar em sua cabeça. José Crisólogo da Costa, 1950 a 2019, nasceu no município de Picuí, na Paraíba. Residiu na capital paraibana desde o ano de 64. Uma de suas principais exposições foi no Salão de Artes Plásticas do Rio de Janeiro, em 81. Esta obra faz parte de sua série bovina, a mais conhecida criada pelo artista. A ideia era representar a intrínseca relação homem-boi, trazendo à tona uma reflexão sobre a exploração que o homem exerce sobre o animal e, ao mesmo tempo, a mistificação do boi, o elevando
a um nível quase de divindade. Crisólogo enxergava o sertão brasileiro como uma civilização do couro, da pecuária, dependente deste meio de vida e, portanto, assimilava em sua obra uma verdadeira epopeia imagética, transfigurando tanto a realidade quanto a quimérica memória e tradição coletiva sertaneja. Crisólogo faleceu em 2019, vítima de um câncer, mas sua obra, seus feitos e sua memória perpetuam-se imortais. Essa ave do nosso sertão, que tem um canto lindo e carrega uma história triste, em que se conta que os homens furavam seus olhos para que o Assum vivesse na escuridão, a cantar por todo o tempo, já que se trata de uma ave de canto noturno. O Assum saiu do breu, clareado, clareou, se fez presente, mente se fez para o olhar só para ele, só o Assum, só. Lucas Alves, natural de Recife, Pernambuco, mora e trabalha em João Pessoa desde 2017. Congresso dos Ventos é envolvida pela caligrafia oriunda da florífera imaginação de Ariano, transformando esta obra em uma verdadeira conjuração de magia armorial, dando vazão a um poderoso feitiço ancestral, poético e espontâneo, assim como o vento. Luiz Sananduba, natural de Caiçara, Paraíba, um dos maiores nomes da arte nordestina de temática bucólica na atualidade, com seu tracejar volumétrico único, enaltece com a figura de protagonista de primeiro plano um animal que tão bem se adaptou a nosso árido clima, fonte de alimento e recursos para muitas famílias do sertão, a cabra, que além de bicho, virou até sujeito de linguagem, quando chamamos seu cabra, e quem quiser um queijo arretado, melhor até que o famoso parmegiano reggiano, pode ir na fazenda Carnaúba, em Taperoá, Paraíba, de seu Manelito Dantas, que hoje em dia é excelentemente administrada por seus sucessores, que criam um queijo de cabra tempestosamente delicioso. Ron Dias, natural de Barra de Santa Rosa, na Paraíba, em suas obras Portal do Acauã e Vale do Seridó, homenageia com suas enérgicas pinceladas estes dois patrimônios naturais tão representativos de nossa região, conferindo por meio da sua abstração contemporânea a captura do límbico contido na sua visão de mundo. A Paraíba, ela possui uma quantidade absurda de artistas, no bom modo de dizer, e possui uma riqueza cultural, uma riqueza de propósito cultural formidável, desde o litoral até o mais alto sertão, desde João Pessoa até Sousa, até Cajazeiras, até Pombal, até Taperoá. Então não devemos esquecer e devemos conhecer e reconhecer a nossa cultura. Criar expedições em busca desse conhecimento. Conheço muitos amigos, muitas pessoas que viajam para a Argentina, para os Estados Unidos, para a França, para a Itália e nunca sequer passaram por Taperoá, por Sousa, por Cajazeiras, por Patos, por Areia, por Princesa, entre tantas outras cidades proeminentes de nossa Paraíba. Então, mais que uma exposição baseada na transposição de um divino factual, essa
exposição, se transborda em um manifesto, se transmuta em um manifesto de continuidade do movimento armorial. E que não tem a pretensão de ser por si só o auge de sua essência, mas apenas uma pequena semente que embora o tempo que vá definir a sua vitória ou o seu fracasso, mas que é uma semente e que, se for regada por você, que se atingir uma pessoa sequer neste mini documentário que está sendo realizado, já atinge o seu propósito, já reverbera a sua voz. O Brasil, ele teve vários sistemas políticos. Teve a sua época de colônia, de reino, de império e de república. Dentro da sua época de reino e de império, houveram os barões, condes, viscondes, duques, sejam por mérito ou por herança. Dentro da Velha República, posterior ao golpe que destronou Dom Pedro II, que foi o maior estadista que o Brasil já possuiu, grande imperador Dom Pedro II. Poucos conhecem de fato sua história. Na Velha República, ou República Velha, como queira chamar, havia os coronéis. O que eram os coronéis? Isso é importante dentro do contexto, porque todo o almanaque, tudo que tem a ver com Ariano tem a ver com isso. Por isso que eu estou falando, não seria à toa. Então, os coronéis eram títulos, eram coronéis da Guarda Nacional da época. Ou seja, o governo, existiam muitas revoltas, e o governo, para suprimir, o governo nacional, para suprimir essas revoltas, precisavam do apoio dos entes poderosos, que então eram os grandes proprietários de terra, os grandes fazendeiros, os grandes pecuaristas, os grandes agricultores, então, seja de cacau, de cana, de café, que possuíam a influência regional necessária para arregimentar verdadeiras milícias, né, que combatiam, que ajudavam o governo a combater essas revoltas locais e manter a ordem, né, manter o sistema funcionando. Então os coronéis, eles foram essas figuras legalizadas, né, pelo próprio governo. Eram títulos, né, dados a esses coronéis. E havia uns coronéis que eram bons, que de fato ajudavam o seu povo, eram justos de certo modo, e havia os que eram tirânicos, assim como tudo na história da humanidade. Não existe povo bom, povo ruim, existe pessoas, né? Então, dentro desse contexto, Ariano Suassuna era filho de João Suassuna, e João Suassuna era coligado a muitos desses coronéis, entre eles o Zé Pereira, da cidade de Princesa, que hoje é a Princesa Isabel. E é uma história muito interessante que está descrita no catálogo a mais detalhes, mas que eu vou abordar aqui de uma maneira mais rápida. É que Zé Pereira, de uma forma formidável, conseguiu arregimentar na cidade de Princesa um contingente que conseguiu repelir a própria polícia militar da época, a comando de João Pessoa, que tentou destituir Zé Pereira, né? Dominar Princesa, que foi Princesa, se autoproclamou independente do estado da Paraíba por questões políticas e situações demais. É uma história complexa que é interessante vocês pesquisarem depois, se interessarem por isso, que não cabe a mim, claro,
Se eu for falar tudo em relação a isso, vai ser um vídeo muito longo. Mas Coronel Zé Pereira conseguiu, durante muito tempo, conseguiu repelir a Polícia Militar da Paraíba naquela época. Quando eu falo Polícia Militar, falo a mando, né, de João Pessoa, né? A polícia obedecia ao então governante, que era João Pessoa, né? Então isso não é desmérito para a instituição, isso é apenas uma colocação, né? Então foi algo formidável. Mas o que ocorreu? João Pessoa, que era sobrinho de Epitácio Pessoa, que foi então presidente da República, tinha um pensamento mais modernista, de um poder mais centralizado nas mãos do Estado. Ou seja, ele a querer contrariar os coronéis da época, né, o João Pessoa, e centralizar o poder na mão do governante, do Estado. O poder que então era mais local, ou seja, cada coronel tinha em sua, digamos, jurisprudência, em sua região, um certo domínio, um certo controle sobre a situação social e política daquela localidade. João Pessoa queria modernizar, queria tirar poder das mãos do coronel e pôr na mão dele, né, como governante. O que não é ruim nem bom, é apenas uma forma diferente de enxergar a política e o social. É bom ressaltar que existiam coronéis bons e coronéis ruins. Muito do que a mídia fala é pondo os coronéis como se fossem aberrações, monstros. E pelo contrário, foram figuras importantes. Muitas delas que beneficiaram a população. Muitas delas que faziam caridade, que faziam reformas e estruturações que de outra forma, com um poder centralizado, não poderiam ser feitas. Porque com o poder centralizado, ou seja, com o poder na capital, com o poder na mão de um governante só, aquele governante não vai ter capacidade de enxergar todas as minúcias que envolvem cada cidade. Coisa que com os coronéis era diferente, porque cada coronel tinha em si seu poder e estava presente na sua localidade, estava na realidade daquela população, sabia o que tinha que fazer. Então é importante ressaltar essa questão. Pois bem, João Suassuna, Coronel Zé Pereira, os Dantas, todos eles eram coligados, de certo modo. Inclusive certa parte da família Pessoa. O próprio primo do João Pessoa era contrário à política do João Pessoa. Então é importante frisar que não era uma guerra entre famílias, era uma guerra entre formas de enxergar o mundo. Então o João Pessoa começou a perseguir os Dantas. E aí entra o João Dantas, o proeminente advogado, morava na capital, que tinha um famoso romance, e que, amando de João Pessoa por questões pessoais, políticas também, amando do João Pessoa, o escritório do então advogado João Dantas, da família dos Dantas, foi invadido na capital. Por questões bem pessoais. E então, nessa invasão foi divulgado de maneira controversa, de maneira cínica, foi divulgado a modo público as cartas pessoais de clientes do João Dantas, de casos amorosos do João Dantas, que humilharam publicamente o então advogado João Dantas, amando do então governador da Paraíba, João Pessoa. Certo? Então, foi exposto, foi humilhado publicamente, João Dantas foi humilhado publicamente. Então, João Dantas, não é, em sua defesa, se sentindo completamente humilhado, se refugiou em Recife, se exilou em Recife e disse: olha, João Pessoa, se você aparecer aqui em Recife, eu irei vingá-lo, né? Se você aparecer aqui em Recife,
eu irei dar cabo da sua vida. Foi isso que o João Dantas disse, não é, publicamente ao João Pessoa. E João Pessoa, para contrariá-lo, para mostrar que é valentão, o João Pessoa foi a Recife. Pouco tempo, poucas horas depois. Dito e feito, João Dantas, vendo que João Pessoa estava em Recife, foi buscar o seu revólver em casa, foi buscar o seu revólver no hotel que estava, no local que estava, e foi à procura de João Pessoa. E a queima-roupa, em um café de Recife, o assassinou. E está feita a tragédia. E esta tragédia culminou na Revolução de 30. Na Revolução de 30, que mudou os rumos do nosso país. Então a morte de João Pessoa tem total relação com a Revolução de 30 e com o termo nego em nossa bandeira da Paraíba. Tudo isso é para ilustrar a relevância que nossa história paraibana tem para o cenário nacional. Muitas vezes nos colocamos, nos auto-julgamos como inferiores. Espera aí. Tem um termo no Sudeste dado, esse é um Paraíba, a modo de nos desclassificar. Mas isso é um grande equívoco. Nós paraibanos temos grandes exemplares de personalidades de grande renome que mudaram, que transformaram a nação. Então devemos nos orgulhar, na verdade, de sermos paraibanos. Isso é algo que devemos propagar. Então, dito e feito, a tragédia ocorreu. João Pessoa foi assassinado em Recife por João Dantas. E logo, pouco tempo depois, o corpo de João Pessoa foi translado para diversos estados, usado como elemento de evocação popular, que culminou na Revolução de 30. Revolução essa que pôs Getúlio Vargas no poder. Famosa aliança entre Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraíba. Então, meus caros, tudo isso é para exemplificar, para contextualizar o que levou Ariano Suassuna a pensar como pensava, e, em consequência, o que o levou a construir o movimento armorial. Ou seja, pouco tempo depois, dado o assassinato, João Pessoa foi assassinado. Pouco tempo depois, João Dantas, na cadeia, foi assassinado. Pouco tempo depois, no Rio de Janeiro, João Suassuna, pai de Ariano Suassuna, foi assassinado a poucos metros do hotel onde estava no Rio de Janeiro, amando da família Pessoa. Dado o início, a tragédia que construiu a mentalidade do nosso herói, Ariano Suassuna. E logo que teve chance, Ariano começou a expressar essa revolta interna. Eu não diria revolta, esta complexidade de elementos sentimentais internas em seus romances, em suas obras de arte, em suas peças. E aí entra o movimento armorial. Isso já posterior. Uma tentativa de Ariano de, diante do evóculo desse amargo desfecho, a família de Suassuna foi obrigada a se exilar, a fugir desse ódio desenfreado. Mas a semente estava plantada na mente de Ariano. E a posterior, já em sua vida adulta,
ele foi interpelado a se expressar criativamente por meio de seus romances, suas peças, suas obras de arte. E aí entra o movimento armorial. De modo que o movimento armorial é então uma maneira que Ariano encontrou de manter eterno e efervescente o seu propósito de defender a cultura que tanto amava das investidas do globalismo. E assim foi feito. Mas os reverberes da história são muito ingratos. E terminou que o movimento armorial foi colocado por muitos, foi colocado como algo apenas remetente ao passado, aos artistas convíveres de Ariano. E aí entra o motivo dessa mostra. Mostrar que o movimento armorial possui continuidade, que deve continuar. Que não deve se classificar como um período, mas sim como um movimento. E como movimento é necessário que esteja em constante transmutação, evolução, para atingir o seu propósito. E o propósito é divulgar, salientar, enriquecer e promover a cultura de nossa amada região.